Olá, como vão vocês? Vamos começar mais um vídeo. Estou compartilhando a tela com vocês e gostaria de falar um pouquinho sobre algumas coisas relevantes em relação a esse momento que nós estamos passando da pandemia. Na verdade, eu preparei aqui alguns slides para vocês de uma forma bem simples e didática. Qual que é o tema que eu escolhi? Reflexões de marketing em época de pandemia. Bem, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Danilo de Oliveira Sampaio. Eu sou professor de marketing, e coordenador do MBA em Gestão Comercial e Vendas da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Eu fico sempre no gabinete 8, fiquem todos à vontade para me procurar lá. Bem, eu coloquei também aí neste link o site, o qual eu coloco algumas disciplinas, matérias, informes geral sobre o marketing e vendas, e também meu currículo para quem assim achar necessário. Bem, vamos começar então, né? Primeiro, eu gostaria também de falar minha linha de pesquisa. Eu trabalho com o comportamento do consumidor, gestão comercial e vendas, e sempre tentando ligar estes conteúdos da área de administração no desenvolvimento sustentável, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. O grupo de pesquisa ao qual eu pertenço é o DESCOR. Aí também tem um link do site. Bem, amigos, vamos conversar um pouquinho, né? Nessa época de pandemia, em que nós nos vemos trancafiados, isolados, obviamente para quem está podendo ficar isolado. Como que será que estão as relações de consumo? Vamos pensar enquanto gestores, enquanto brasileiros preocupados com o momento que as empresas, as pessoas, as organizações públicas tratam o tema de consumo, o tema de relacionamento. Bem, não está fácil, né? Todos nós sabemos que em alguns momentos nós nos sentimos muito solitários, mesmo estando em nossas residências ou então no trabalho, nesses dias, né, em que nós temos que nos proteger. Mas as ruas estão vazias. E como que será a relação de consumo? Como que as empresas estão vendendo? Como que as organizações públicas estão tratando todo esse assunto da pandemia? E aí eu pensei, né? Pensei em justificar com esses seguintes temas. Vejam bem, se nós pensarmos o isolamento social, a pandemia, né, o Covid-19, a crise econômica gerada devido a isso, o desemprego, são muitas causas que nós podemos apontar. Mas eu destaquei algumas aqui para nós conversarmos um pouco. Essas causas realmente vão nos despertar incertezas, ou seja, quando que eu vou voltar para a aula presencial, hein, professor? Quando que nós vamos voltar para uma vida normal? E essa solidão que eu começo a sentir? No começo ia bem, agora como que eu vou fazer para me relacionar com meus amigos, meus colegas, minha família? Todas essas incertezas e solidão acabam por gerar medos. Nós temos medos, mas temos que avaliar os riscos disso. E não só para nós, né? Nós, que eu digo individualmente. As pessoas, nós todos, temos que manter a nossa saúde física e mental. É muito difícil, eu concordo, que não é fácil mesmo, né? Pessoas que estão em casa, mas que são de família numerosa, fica difícil de você ter uma saúde física e mental o tempo todo trancafiado, né, nas nossas casas. E aqueles que ainda não conseguem ficar nas suas casas devem trabalhar o dia inteiro, depois vir ao encontro da família. E a tensão de trazer alguma doença, não só o Covid. E as empresas, quando eu falo de empresas, eu entendo no sentido amplo. E as organizações? Podem ser as organizações privadas, as organizações governamentais, públicas, podem ser organizações sociais, enfim, como que eles vão tratar toda a saúde física e mental dos seus gestores, colaboradores, enfim, dos seus empregados e fornecedores. E os clientes? Vai ter que demitir, vai ter que fechar, vai ter ajuda do governo, não vai ter ajuda? Então, começo a partir desse exemplo de causas e riscos. Mas espera lá, afinal de contas, o que nós podemos fazer e colaborar em termos de marketing, já que é a área que nós trabalhamos e pesquisamos na faculdade? Como os consumidores estão se comportando? E aí eu coloquei essas questões, né?
Podemos chamar de questões problemas? Podemos. Como que os consumidores estão se comportando? Afinal de contas, o governo e as empresas devem pensar nesse significado. Como o cidadão está se comportando? Não necessariamente o consumidor, o cidadão. O cidadão enquanto indivíduo e também enquanto consumidor. Como as organizações públicas e privadas estão se comportando? Sim, as organizações públicas e privadas são elas que movimentam a maior parte da economia de um país, não os consumidores individuais. Bem, e aí cabe uma reflexão. O que nós podemos pensar em relação a todo esse contexto de consumo, de Covid, de isolamento, de desafios? Vejam bem, eu tentei sintetizar aqui as necessidades básicas de consumo e os desejos de consumo os quais o marketing trabalha. Veja o exemplo. Necessidades básicas de consumo. Todos nós, independente de classe social, temos a necessidade de tomar água, temos que dormir, temos que nos alimentar, temos que ter uma segurança mínima necessária. Enfim, há outras necessidades, mas eu destaquei essas, por exemplo. E aí? E os desejos? Os desejos, eles vêm além da necessidade. Ou seja, se o cidadão tem condição financeira melhor, ele não pensa só na água, né? Ele pensa também no refrigerante. Ou seja, não é uma necessidade básica. Ele não vai deixar de sobreviver, né, se ele deixar de tomar refrigerante. Mas água ele precisa. Mas se eu tenho condições e eu desejo, alguma coisa me leva a tomar refrigerante, a comer um fast food, a fazer uma viagem com a minha família, individualmente, de trabalho, de estudo. Eu posso comprar um automóvel, quer dizer, eu posso andar a pé, mas se eu tiver condições, por que não comprar um automóvel? Mas vamos pensar sobre o consumo antes, né, e o agora. Vejam bem, coloquei aqui, nessa primeira imagem, o supermercado, um carrinho de compras. Aliás, é interessante falar que todas essas imagens são colocadas através de um site, o qual eu coloquei no início dos slides, e que as imagens são liberadas para uso didático, ok? Então, vejam bem, essa imagem no supermercado, consumidor comprando de forma tradicional. Todos nós fazemos isso. Aqui um shopping center. Por que eu identifiquei supermercado e shopping center? O supermercado é óbvio que você tem necessidades básicas e desejos, mas você cumpre muitas necessidades básicas no supermercado. Já no shopping, você cumpre muito mais desejos de consumo do que necessidades básicas. Enfim, vamos começar com essa reflexão. Caminhando aqui, vem uma pergunta em que nós estamos acompanhando na mídia social, televisão, nas discussões, quem tem condições de estudar online, e o nosso consumo. Nunca mais será o mesmo? Será mesmo que vai ter esse novo consumo, essa nova economia? Vamos pensar e refletir um pouco a respeito disso? O marketing está nesse contexto. Se você antes entrava no ônibus para ir para a aula, para ir para o trabalho, para passear, hoje você entra desconfiado no ônibus. Eu tenho que pegar ônibus. Eu posso ser contaminado no ônibus? Posso. Meu Deus, né? Como que eu vou ficar fazendo compras toda hora? Quando vai sair a vacina? Né? Sobre o consumo agora. Então, vamos lá. Se são aqueles riscos, né, que nós estamos a todo momento sendo colocado, melhor dizendo, né, de frente, as vendas devem ser reinventadas. Ou seja, quem trabalha com gestão comercial e venda já captou, já entende que não dá para ser como era antes. Por quê? Porque você não pode contar com a população toda fazendo a compra na rua, porque existe o isolamento social, né? As compras online já eram realidade, mas agora elas dispararam, justamente por causa do isolamento também, por causa da segurança. Entregas em casa já eram realidade, mas hoje dispararam, né? Eu coloquei aqui uma fotinha de um entregador com máscara e aqui ao lado o supermercado tentando se reinventar com telas de proteção, com distanciamento, álcool gel na entrada, enfim. Sobre o consumo agora, o imprevisto.
as empresas estão começando a pensar de forma diferente. E aí você começa o tempo todo, né, ter que comprar alguma coisa pela internet. Mas vamos lá. Será que as empresas entenderam, por exemplo, como que funciona a forma de pagamento? No Brasil, nós temos milhões de consumidores que não têm crédito, ou seja, o nome está sujo. Esse nome não pode ser usado na compra, por exemplo, com cartão de crédito. Cartão de débito, ok. Mas se esse consumidor não tem cartão, se esse consumidor é de baixa renda, por exemplo, ele só tem dinheiro para fazer suas compras, ou vales, ele não pode comprar por cartão de crédito. Agora, vejam bem, a maioria dos aplicativos só aceitam com cartão de crédito ou débito. Ah, mas não podemos aceitar em dinheiro, que é um risco à contaminação. Então, você está aí praticamente retirando da sua carteira milhões, não centenas ou milhares, milhões de consumidores brasileiros. Será que as empresas estão pensando nos pequenos detalhes da compra online? O nosso consumo nunca mais será o mesmo? Ou, pera lá, o consumo será multiformatado? Uma reflexão, né? Ou seja, como antes e como depois do Covid-19. Será que nós estamos exagerando nas falas ou nas falácias sobre o consumo? Então não teremos o novo. Se não tiver o novo, como que vai ser o futuro? Né? Mas o antes é diferente, formatado? Pera lá, está muito confuso isso. O que mais se escuta é que nós vamos ter uma nova ordem de consumo em termos globais. Mas essa nova ordem de consumo, basicamente as pessoas pensam no consumo online. Isso já existia. Isso já era, não é obra de ficção. Né? As empresas já estavam entrando nesse mercado online. Talvez, será que o consumo presencial vai ser alterado? Será mesmo? Bom, e aí? E se vier a cura e a vacina? Investimos as organizações, o governo, nós consumidores finais, investimos num consumo totalmente diferente. Mas espera aí, o novo vai terminar rapidamente, porque chegando a vacina todos vão ser curados, né? Claro, vai demorar um certo tempo, obviamente, mas a tecnologia, o tempo, né, de realização das pesquisas científicas, a corrida para descobrir a cura através de uma vacina, isso vai chegar em algum momento. Espero que em breve. Será que valeu todo esse investimento do novo? Qual certeza teremos com a cura em relação às formas de consumo? É uma reflexão que os gestores devem se antecipar na área de marketing. Né? O novo consumo voltará a ser o antigo consumo? Será que nós não estamos exagerando? Vamos ter que pensar um pouquinho mais. Se você, né, futuro gestor, futuro estudante de administração, ciências contábeis, os nossos cursos também de administração pública, EAD, os nossos cursos de MBA na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, os nossos 2 cursos de mestrado, mestrado acadêmico em administração, mestrado em gestão pública. Será que o novo consumo voltará a ser antigo consumo? Consumo mesmo com a cura será multiformatado? Pode ser uma opção, ou seja, não será como o antigo, nem como um totalmente novo. Pode também ser essa opção. Bom, pensando em tudo isso que foi comentado até agora, dá para a gente ter muita ideia, né? Tanto enquanto consumidor individual, professores, estudantes, como gestores. Também como governo, como setor público. Afinal, a arrecadação depende muito de todas essas reflexões de consumo. Mas aí eu resolvi colocar e me lembrei de um autor, Abbott, de 1955, muito antes de tudo isso que a gente está passando, do século passado. Né? E no livro que ele fala sobre qualidade e competição, olha bem o que ele comenta. O que as pessoas realmente desejam não são produtos, 1955, mas as experiências que causam satisfação. E essas experiências são conseguidas através de atividades, para que essas sejam executadas em geral. Há necessidades de objetos físicos ou serviços de seres humanos. Vejam bem, vou destacar um pouquinho aqui na metade desse conceito que o Abbott nos traz, em que as pessoas
realmente desejam não só produtos, mas elas querem experiências. Em 1955, né? Experiências que causam alguma satisfação. Ou seja, se você tem uma determinada expectativa e você recebe por aquilo que você esperava, você fica mais satisfeito com aquilo. Isso é um outro conceito de marketing, né? Se as pessoas não querem só produtos, elas querem o quê? Segundo o estudioso, experiência. Vai além do produto, né? E também ele comenta que há necessidades de objetos físicos ou serviços de seres humanos. Olha que coisa interessante. Então, aqui eu vou começar a citar o item que nós vamos conversar daqui um pouquinho. Seres humanos, contato humano. E aí eu coloquei ali em cima do conceito. O novo consumo devido à pandemia não é tão novo assim para o marketing. O caso é que as organizações insistem em vender sem se importar com o sentimento e comportamento de quem compra. Espera lá. Então, será que toda essa reflexão nos leva a crer que as empresas, as organizações privadas, as empresas públicas, as organizações sociais, o governo, será que todo mundo não está pensando no novo, esquecendo de realmente se importar com os sentimentos humanos, o sentimento de comportamento de compra? Pode ser isso, né? Continuando um conceito. Aqui está o elo de ligação entre o mundo interior do homem e o mundo exterior da atividade econômica. As pessoas desejam os produtos porque querem os serviços portadores de experiência que esperam obter dos produtos. Então, na verdade, segundo esse autor de 1955, quando ele fez esse trabalho de qualidade e competição, ele estava tentando dizer o seguinte: as pessoas não querem só, através de um preço, um determinado produto. Além delas utilizarem esse produto e ficarem satisfeitas com esse produto, elas querem viver por uma experiência que vai além do produto. E isso precisa de humanidade. Isso precisa de contato. Bom, está começando a ficar interessante. Mundo digital sem contato pessoal. Pandemia, o novo, está acontecendo. Todo mundo fala ao mesmo tempo. Fake news, é fake news, não é fake news. Vai mudar o consumo. Espera lá, gente. Olha como que nós estamos. Adultos, crianças, como essa imagem à esquerda da sua tela, em que ela está sozinha, em casa, isolada, protegida, provavelmente aqui de uma classe média, média alta, no seu smartphone, escutando algum game, ou conversando com alguma amiguinha. Do outro lado aqui, a quantidade enorme de mídias sociais que nós temos no Brasil e em todo o mundo, o celular no foco da atenção do globo. Mundo digital sem contato pessoal. Tangibilidade de contato humano. Acabamos de falar isso no conceito de 1955 do Harvard. Mundo digital com contato pessoal. Vejam bem, não estão isolados. Pessoas conversando, amigos conversando. Aqui, provavelmente a professora, conversando com seus alunos em sala, fazendo um trabalho em equipe, contatos humanos. Você encosta no outro, o outro te encosta, você conversa, o outro ri, o outro fica triste. Ou seja, será que nós podemos ter um mundo digital com contato pessoal? Muito provavelmente que não. Nós precisamos realmente desse contato pessoal, ou nós podemos, de repente, ficar presos a esse contato pessoal via mundo digital? Bom, algumas reflexões sobre o marketing até aqui. Temos que aprender o seguinte: trazer alternativas enquanto gestores, conhecer o consumidor enquanto gestores, conhecer o cidadão enquanto gestores. Enfim, são vários itens que estão aí nesse slide. Mas, resumindo, o marketing não pode atender só às necessidades e os desejos dos consumidores e dos cidadãos. Ele precisa também ir além, buscar o contato humano, as relações humanas, a experiência do contato verbal e não verbal, da comunicação verbal e não verbal. Conhecer melhor as causas sociais, além só da visão do lucro.
as empresas com fins lucrativos, como o nome está dizendo, claro que elas têm que ter o lucro, compensar o seu investimento, obtendo retorno lucrativo e gerando mais riqueza, mais emprego, enfim, mais tributo. Sim, mas conhecer o cidadão além do consumidor. Ele não está interessado mais só no produto e no benefício, na satisfação do produto. Ele quer ter uma experiência com aquela marca. E ele vai, sim, verificar se aquela marca tem algum prestígio perante a sociedade. Daí é necessário que a empresa, que tenha o fim lucrativo, que ela tenha uma visão que vai além do que os estudiosos de marketing dizem como marketing societal, ou seja, você trabalhar a responsabilidade social corporativa para valorizar sua marca e obter mais lucro com isso. Societal visa muito isso, mas também visa o bem-estar social. Já o setor público ele tem que ter a visão do marketing social, tem que ser amplo. O foco dele é a sociedade. O foco do marketing social é o cidadão. Ou seja, nós estamos aprendendo que o marketing não vive no mundo do lucro. Ele precisa além do lucro. Ele precisa do contato humano, ele precisa de servir a sociedade. Reflexões sobre o marketing. Vamos lá que está acabando. Ao menos podemos pensar em alguma coisa. Aprender com essa experiência que estamos vivendo. Aqui nós observamos e vemos todos os dias na televisão, enfim, pessoas fazendo exercícios sozinhos em casa. Mas como que eles estão fazendo esses exercícios? Vendo algum professor. Esse professor está trabalhando, não numa academia, mas para milhões e milhões de lares que estão contratando ele. Esse educador físico, por exemplo. Aqui do lado esquerdo, uma menina estudando, sozinha em casa. Está lendo? Está lendo. Ela não precisa estar no computador ou no smartphone o tempo todo. Né? Aqui as nossas prevenções e tudo aquilo que a gente escuta e que nós devemos fazer para nos proteger, proteger ao outro. Saber tossir, se proteger da tosse, né? Entender que máscara e também luva, dependendo do caso, é muito importante para a sua sobrevivência do próximo. Ter o isolamento social mínimo, pelo menos de 1 metro, o ideal seriam 2, um pouco mais. Lavar sempre as mãos o tempo todo e manter a mente ocupada. Daí você tem que fazer exercício, daí você tem que fazer leitura, além de você estar em uma mídia social. A nossa reflexão é uma reflexão de consumo e também não deixa de ser uma sabedoria em relação ao novo tempo. Nós não queremos responder absolutamente nada em termos de marketing. O marketing trabalha com pesquisa, e pesquisa deve ser trabalhada também, além do valor teórico, o valor empírico. Você deve ter determinadas hipóteses, você deve trabalhar com previsões. Então, o estudo do marketing, nesse momento, ainda está trazendo muitas dúvidas. E as empresas e os pesquisadores estão estudando isso constantemente. É comum ver relatórios globais sobre tendências de consumo. Muitas consultorias internacionais e governos contratam empresas para verificar o que tem mudado no consumo, né, de toda essa população. E mundial, obviamente, está reclusa nas suas casas. Daquelas que não estão tão reclusas assim. Mas é muito pouco tempo. Estamos aprendendo. Então, pessoal, realmente eu venho aqui abordar o tema de marketing e todo esse contexto do consumo que nós estamos vivendo, como que os gestores devem refletir a respeito disso. Deixar aberto o tema, né, com muita responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Temos que pensar na sociedade, enquanto gestores, tanto de organizações públicas quanto privadas ou organizações sociais. E que a relação do consumo é uma relação complexa. Né? Trabalha desde a antropologia até a estatística, desde o qualitativo até o quantitativo, e ambos. Ou seja, não há preconceito em relação ao estudo do marketing. Vamos pensar um pouquinho em relação a isso. Espero ter ajudado vocês nesse momento. Estou sempre à disposição de todos vocês na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Para finalizar, eu coloquei aí a nossa foto, né, da entrada da nossa faculdade, muito bonita. E esperamos que esse momento acabe logo, que nós tenhamos logo o nosso contato humano. Mas também temos que aprender um pouquinho sobre toda essa experiência de consumo que nós estamos vivendo agora. Quem sabe aliar o digital ao presencial, ter ferramentas de compreensão melhor do consumidor e do cidadão. Fica aí essas lições. Meu muito obrigado e
lembrem bem, se puder ficar em casa, por enquanto, vai ficando. Um grande abraço a todos.